Olá, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou Cecília Medeiros. Acho que muitos me conhecem pelos optomapas. Sim, eu criei os optomapas para contribuir nos estudos dos optometristas. Só que eu tô aqui, abri esse canal no YouTube para poder falar sobre marketing digital e posicionamento no digital para optometristas, assim como falar também sobre a optometria, a atuação do optometrista, como também falar sobre criação de conteúdo, que eu acredito que um profissional de optometria é muito importante para a saúde visual. E como é que eles vão ficar reconhecidos? Você vai ficar reconhecido quando você ampliar o seu conhecimento na transmissão, propagar o conhecimento da optometria para muitas pessoas. Então, por isso que eu estou aqui. Sejam muito bem-vindos e aqui a gente vai falar sobre isso, sobre posicionamento, sobre optometria, sobre criação de conteúdo para optometrista. Então já se inscreve aqui no canal e continua aqui me acompanhando.